A importância da atuação dos jovens nas políticas públicas, na série sobre a campanha da fraternidade, a Semana Mineira de Conscientização sobre o Autismo e veja também a situação dos empreendimentos atingidos em Brumadinho. Isso e mais no Horizonte Notícia, que começa agora. O Horizonte Notícia continua a série de reportagens sobre a campanha da Fraternidade 2019 com um outro público-alvo essencial, a juventude. O chamado é para a importância de se aprofundar no tema políticas públicas dentro da doutrina social da Igreja. Como isso está sendo trabalhado com os jovens? De que forma eles podem atuar? Será que a juventude tem consciência do papel dela nesse cenário? Veja na terceira reportagem da série com André Cristino. Os jovens são a esperança de transformação para o futuro. O espírito de mudança que os move pode ser usado para atuar em favor do próximo. Nós somos humanos, nós temos a nossa convivência, então é importante nós sabermos interagirmos e se preocupar com os outros. A campanha da fraternidade deste ano, que tem as políticas públicas como tema, voltou seu olhar para esse grupo também. A nossa juventude, ela experimentou um estado no qual as políticas públicas do Brasil já estavam bastante consolidadas a partir de 1988 com a Constituição. Então, muitos jovens hoje não têm a dimensão do que é a ausência de políticas públicas para reduzir desigualdades sociais, por exemplo, para diminuir as injustiças. Mesmo não tendo vivenciado as dificuldades pré-Constituição de 1988, os jovens lidam com as adversidades atuais. O direito à saúde, educação, moradia, lazer, na prática, não estão ao acesso de toda a população. Eu acredito que os jovens têm que passar a pensar melhor na forma de conduzir, ver como que a nossa política no Brasil é conduzida. Principalmente pensar nas pessoas que mais necessitam, e não ficar simplesmente, principalmente nós da filosofia, escutando pessoas falar abobrinha e não pensar, naquilo que realmente é necessário para a sociedade. A fraternidade é a principal ferramenta para reduzir as desigualdades e para auxiliar os mais necessitados. E o primeiro passo pode ser dado muito próximo. Um caminho interessante, e muitas comunidades têm feito isso com a juventude, é primeiro de sensibilizar a juventude na sua realidade concreta, ali onde existem demandas sociais de promoção humana, por exemplo, com relação aos idosos, a crianças, pessoas em risco de vida. Então, à medida que se sensibiliza o jovem, e muitos se sensibilizam diante dessas situações, os jovens geralmente têm mais esse desejo de mudança e transformação. A partir disso, eles começam também a tomar consciência das possibilidades de elaborar juntamente essas reivindicações das políticas públicas. E amanhã, na última reportagem da série, você vai conhecer projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte que utilizam as políticas públicas no auxílio aos mais necessitados, especialmente as crianças. Um investimento em ciência, pesquisa e tecnologia ameaçado em Minas Gerais. Esse é o tema de audiência pública nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, que irá debater a situação dos bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Os atrasos e cortes em bolsas e projetos financiados pela instituição já estão prejudicando estudantes. A FAPEMIG é a segunda maior fundação de amparo à pesquisa do país e tem sofrido com a falta de repasses do governo. Se a atual situação não for revertida, pode até paralisar milhares de pesquisas no estado. O encontro é aberto ao público e será realizado às 16h30. A Casa Legislativa também participa nessa semana da Semana de Conscientização sobre o Autismo, com o tema Compreenda Meu Olhar. O Dia Mundial sobre o tema foi ontem e as discussões de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno seguem até o dia 7 de abril. Os olhos preservam o brilho da esperança. As fotos não fazem distinção de seus modelos. Compreenda Meu Olhar é o nome da exposição que convida a uma reflexão sobre as pessoas com transtorno do espectro autista. Não existem dois autistas iguais. Você não pode basear uma pessoa pelo que você conhece da outra. Da mesma forma, não existem duas pessoas iguais.
São personalidades distintas, pessoas distintas, comportamentos distintos. Durante a Semana da Conscientização do Autismo, serão discutidas políticas públicas voltadas para quem tem o espectro. A inclusão no mercado de trabalho, por exemplo, é um ponto que merece atenção. Nós vamos debater muito esse ano de 2019 aqui na comissão, esse aspecto. Vamos envolver o Ministério do Trabalho, vamos envolver profissionais, empresas que já estão à frente do nosso tempo, que estão aí buscando talentos exatamente dentro das pessoas com deficiência, e é o que nós vamos trabalhar bastante. Os desenhos feitos por pessoas com o espectro do autismo mostram que, com respeito e capacitação, é possível que eles sejam parte ativa da sociedade. Necessitando muito apoio, médio apoio ou pouco apoio, que isso seja respeitado e que eles possam viver da maneira que eles consigam viver na sociedade. Quarta-feira é dia de falar dos seus direitos e hoje voltamos ao tema reforma da Previdência. A advogada Juliana Bento já está conosco para nos contar por que os aposentados estão preocupados com a multa de 40% do FGTS. Por quê, doutora? Bom dia. Bom dia. Pois é, caso a reforma seja aprovada do jeito que foi proposta, aposentados podem ficar sem a multa do FGTS. Muita gente está fazendo acordo para deixar o emprego e garantir a multa. A aposentadoria voluntária não põe fim ao contrato de trabalho, não pode justificar a demissão de qualquer trabalhador. Isso, inclusive, já foi amplamente debatido pelo Judiciário, mantendo a carteira assinada mesmo para o trabalhador que tenha se aposentado. Se a empresa demite, o empregado tem direito à multa de 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia, estando aposentado ou não. E a proposta do governo para a Previdência, a reforma da Previdência, quer acabar com isso? Pois é, quer sim, mas não deveria. A aposentadoria é uma relação entre o INSS e o contribuinte trabalhador. Não tem qualquer relação com a empresa. Algumas empresas até demitem o empregado, mas isso é uma decisão da empresa. Ela não tem qualquer relação com a questão da reforma da aposentadoria. Por isso, a demissão é considerada sem justa causa, o que garante o recebimento da multa sobre o fundo de garantia. Se a lei mudar como foi proposta, as empresas poderão demitir o trabalhador sem pagar a multa, o que não é coerente, pois esse aspecto não promove qualquer economia aos cofres públicos. E aí fere a fundamentação que tem justificado a reforma da aposentadoria. A gente está falando no caso de demissão dos funcionários que são aposentados. Exatamente. Né? E além dessa multa, né, dos 40%, quais são os outros direitos quando o funcionário é demitido? Pois é, quando o empregado ele é demitido, ele tem direito a férias, 13º, horas extras, saldo de salário, só não tem direito ao seguro-desemprego. Pois é, não há qualquer justificativa que promova a diferença de proteção do trabalhador que está aposentado e os demais. Esse tema ainda vai ser muito debatido pelo Congresso, né? Vamos ter que esperar. A gente vai acompanhando, né? Com certeza. Muito obrigada, doutora. Obrigada. A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia retomou ontem os debates sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A audiência foi para procurar soluções para os empresários, comerciantes, agricultores atingidos pelo desastre. A audiência foi solicitada pelo deputado Mauro Tramonte. Essa audiência que nós vamos fazer é para discutir realmente o que está passando, Brumadinho, Macacos e adjacentes, referente aí a todo esse processo que aconteceu, que está acontecendo, que as cidades estão praticamente abandonadas, comerciantes abandonados, sem pagar conta, Macacos demitindo funcionários para todo lado, não tem mais movimento. Nós queremos fazer essa audiência para discutir esse tipo de coisa, tentar resolver isso, com quem que a gente pode conversar, aonde nós podemos recorrer para que isso possa mudar esse cenário, porque o cenário está caótico. A tragédia de Brumadinho resultou em um dos maiores desastres com rejeito de mineração no Brasil, fato que mudou a rotina de muitos moradores e comerciantes da cidade, mesmo daqueles que não foram atingidos diretamente pela lama. Os agricultores têm a água contaminada, agora inviabilizando toda a produção no leito do Rio Paraupeba. A situação dos piscicultores de toda a bacia do Rio Paraupebas e agora atingindo também o Lago de Três Marias, a contaminação chega lá nesse momento. E aí tem milhares de famílias que ainda não se tem noção do impacto que vai ocorrer daqui para frente. A reunião contou com a presença de representantes do governo do estado, da mineradora e da Câmara Municipal de Brumadinho.
É extremamente importante a preocupação dos deputados estaduais com o fato ocorrido. Neste momento, nós precisamos de todos os apoios possíveis para nós pensarmos um Brumadinho de agora e um Brumadinho para o futuro. Voltamos a falar sobre a campanha da Fraternidade 2019, que foi tema de uma caminhada promovida pela paróquia Divino Pai Eterno em Betim, na Grande BH. O percurso já é tradição há 12 anos e desta vez promoveu momentos de reflexão sobre as políticas públicas. Já são 12 anos de tradição. Durante a quaresma, a paróquia Divino Pai Eterno, em Betim, realiza uma caminhada pela campanha da fraternidade. Neste ano, o trajeto começou na comunidade Santa Cruz e foi até a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Já tem um bom tempo que a gente faz essa caminhada e eu vejo, como uma oportunidade, de levar essa palavra e também de conhecer, as realidades das ruas do nosso bairro, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Uma missa foi celebrada durante a caminhada. Foram 5 paradas e em cada uma delas foi realizada uma parte da missa, todas abordando temas ligados à fraternidade e políticas públicas. Tivemos o ponto de reflexão onde focamos a questão das crianças, que são tantas vezes vítimas de tanta violência, sobretudo aqui nos bairros, da juventude, que as drogas arrastam muito, quem sabe política pública favorecendo aí para que os jovens realmente engajem em situações mais exemplares para a vida. A questão do idoso, sobretudo a questão da saúde, que aqui em Betim carece muito dos órgãos públicos, prefeito, que é uma grande promessa feita, mas até hoje não se cumpriu. A caminhada foi muito especial para Sebastião. Ele foi um dos sobreviventes do rompimento da barragem da Vale em Córrego do Feijão. Há anos é ministro da Eucaristia na paróquia e agora tem um motivo a mais para celebrar. Para mim é isso, a vida em primeiro lugar. O Horizonte Notícia volta amanhã, 8h45 da manhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.